Olá, Maravilhosa! tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. O pessoal está Feliz e começando a entrar, animada? muito Hã? animada, claro. Tá frio, mas estou animada. É Pode isso baixar a aí. bola. Tem que Isso esquentar, mesmo. tem que esquentar de um jeito ou de outro, tem que esquentar, né? Verdade, 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 Bel. Então, o pessoal está começando a Então, entrar aqui, Rê. Obrigada por ter aceito o convite de fazermos ah, essa live. Já que não posso estar aí pertinho de você, você está aqui pertinho de mim. pois é, né? Mas logo, logo estaremos juntas. Rê, fala um pouquinho sobre você, como você se tornou palestrante, diretora independente de Mary Kay, maquiadora, como você está trabalhando nesse tempo de pandemia, há quanto tempo, como que as pessoas podem te achar. Conta um pouquinho aí para nós, por favor. Então, beleza. Eu quero agradecer, viu, Bel? Aí, esse convite tão especial, né? E principalmente esse mês, né? Que é o Sim. mês laranja. Eu não tinha nada laranja assim para poder representar, mas eu vou representar na flor amarela para todas as mulheres maravilhosas, né, que passam aí pelos desafios da esclerose múltipla, não é verdade? Depois vai falar um pouquinho mais, né? Este é Sim. o motivo da minha, ó, Ai, que linda! para vocês, mulheres maravilhosas. E depois eu vou falar um pouquinho da orquídea, criando um paralelo, né, com essas mulheres mais do que guerreiras. Vamos Ai, lá. obrigada. Obrigada pelo carinho. Que isso. Então, Belzinha, é o seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Renata Felício Cerezé. A minha formação acadêmica, eu sou advogada, né? Mas quando eu estava no nono período de direito, eu conheci a Mary Kay. A Mary Kay, naquele momento, para mim, não era o sonho de vida, na verdade, até porque o meu sonho realmente era ser advogada. Eu comia biscoito, creme cracker de manhã, de tarde, de noite para poder realizar esse sonho que eu consegui realizar. Justamente por conta da Mary Kay, né? Porque aí quando eu Sim. conheci Mary Kay, eu estava no nono período de direito, o que eu queria era poder conseguir pagar pelo menos a minha formatura e me tornar uma excelente advogada. E aí foi o que eu fiz. Só que, adivinham quem é a minha mames poderosa é a Gisele Cosme, hoje diretora nacional. E quando ela foi me apresentar o negócio Mary Kay, ela chegou, gente, sem brincadeira nenhuma, ela chegou linda, maravilhosa, mais maravilhosa que quando ela trabalhava no escritório. E aí ela disse: então, daqui alguns meses eu vou abrir mão do exercício da advocacia, vou ganhar carro rosa, vou ser diretora dessa multinacional. Gente, eu falei, gente, ela é louca, né? Como assim, diretora de uma multinacional, carro rosa? Mas foi exatamente o que aconteceu. Ela saiu do escritório e se tornou uma referência na carreira Mary Kay. E eu vendo todo o sucesso dela, eu falei, opa, acho que aí tem espaço para mim, não é verdade? Porque por mais que você trabalhe no escritório de advocacia, você sendo jovem advogado, você é mal remunerado. E eu vi que as possibilidades em Mary Kay poderiam ser grandiosas, e aí eu decidi fazer o negócio acontecer. Fiz a minha prova da OAB, fazendo o Mary Kay, e depois eu abri mão do exercício da advocacia para poder me dedicar a essa empresa maravilhosa. Mas eu quero dizer para você que está aí do outro lado, nossa, mas ela abriu mão do exercício da advocacia. Você não precisa abrir mão do que você já faz, tá? Mas se você quiser, você pode. Se você quiser ficar só com Mary Kay, também pode. Você aqui tem poder de escolha, né? E aí, com essa escolha que eu fiz,
eu realmente deslanchei neste mundo Mary Kay, que é um mundo cor-de-rosa, mas é um mundo de trabalho, né? Sim. E nesse contexto, né, de pandemia em si, eu louvo a Deus de estar trabalhando nessa empresa maravilhosa, porque hoje eu tenho uma qualidade de vida e eu posso desenvolver esse negócio home office. Então aí hoje nós temos várias ferramentas que possibilitam que o nosso negócio possa ser feito desta maneira. O WhatsApp, as mídias sociais, né? Eu gosto muito do LinkedIn, que muita gente não trabalha com LinkedIn, mas o LinkedIn é uma forma muito estratégica para desenvolver o negócio Sim. Mary Kay, né? Então, a minha história em Mary Kay é essa, e eu vou compartilhar um pouquinho da minha outra história, que já é uma história de dor, de superação, assim como a maioria dessas mulheres, né, que passam por esse processo de esclerose múltipla, né, que dificulta, mas eu quero dizer que tudo passa, principalmente se você tiver um controle mental. Então, apesar dessa vida maravilhosa, as coisas difíceis também acontecem. E aconteceu comigo. E É o meu verdade. sonho. Hã? Você é uma inspiração para mim justamente porque eu conheço um pouquinho da sua história também, e eu sei que não foi fácil e não é fácil. Então vai ser assim uma realização você contar isso para todas essas mulheres que podem ouvir também. Ri. Obrigada, continue aí. Então, e aí o meu sonho de vida, de realização, é ser mãe. E quem tem um desejo forte, quem tem um propósito, não importa o como. O que importa é o porquê. Porque se você tiver o seu porquê forte, você consegue ultrapassar todas as barreiras. Não é verdade? Então, em 2015, eu fiquei grávida dos quadrigêmeos, uma gestação que eu fiquei muito feliz. O meu médico nem tanto, né? Porque era uma gestação de alto risco, realmente, quadrigemelar. E eu fui até o quinto mês. E, infelizmente, eu perdi os bebês. Mas a vontade do Senhor é sempre a melhor, não importa que a gente não entenda, mas Deus sabe o porquê de acontecer e a gente, né, Bel, a gente tem que ser resiliente Sim. e acreditar que tudo vai melhorar. Então eu perdi os quadrigêmeos com 5 meses de gestação, mas eu me mantive forte e eu quero até abrir um parênteses para vocês, gente. Na época que eu estava grávida dos quadrigêmeos, não era uma pandemia, claro, guardadas as devidas proporções, né? A gente está numa situação de saúde pública e naquela época era uma questão de limitação que eu tive naquele momento de não poder desenvolver o negócio em campo, eu consegui desenvolver esse negócio em cima de uma cama. E mesmo assim eu consegui ótimos resultados. E depois que tudo passou, eu me mantive forte no campo, não é verdade, Bel? Eu não Sim. saí do campo. Quando eu poderia estar em campo, eu estava em campo fazendo acontecer. E como o desejo ardente 2016, eu tive a grande alegria novamente de ficar grávida do meu filho Rafael, mas que infelizmente não resistiu. Ele ficou 15 dias na UTI Calma, e não Rê. resistiu, né? E não resistiu. Mas a misericórdia do Senhor nos fortalece e a certeza que a vontade dele é sempre a melhor. Então, mesmo diante da perda, eu me mantive forte. E
fiz acontecer dentro das possibilidades. E eu quero dizer para vocês o seguinte, principalmente as pessoas que sofrem de esclerose múltipla, eu sei que são muitas dores do corpo, não é verdade? Eu tenho uma consultora que mora no meu coração que tem esclerose múltipla também, né? E eu sei que, por mais frágil que vocês pareçam, como uma orquídea, vocês são as pessoas mais fortes, mais resistentes. Então, o que eu quero deixar aqui para você, para poder encerrar esse tópico em relação a administrar uma dor física, uma dor emocional, até mesmo essa pressão dessa pandemia, é vocês olharem para dentro de vocês e entenderem que vocês têm uma força interior, que você tem uma força de caráter. Cada uma de nós temos pelo menos 24 forças do nosso caráter. E quando a gente consegue colocar isso para fora, a gente consegue inserir isso no nosso contexto de vida, nós conseguimos alcançar a felicidade. Desculpa. Porque essa felicidade ela não vai estar ligada a nada externo. Ela vai estar ligado ao que é interno, ao que é inerente a você. Então eu quero que vocês descubram a força interior, a força de caráter que cada uma de vocês tem. Tem um teste super bacana que depois eu vou passar para a Bel e quem for das minhas convidadas por aí, se tiver alguém, me pede que eu também passo. É um teste muito interessante e eu acho que este nosso momento pede exatamente isso, que a gente descubra a nossa força de caráter, para que a nossa felicidade esteja fora da necessidade das coisas externas. Então é isso, Bel, o meu recadinho aí com um pouquinho da minha história. Pessoal, deixa eu pedir para o pessoal que está nos ouvindo, se tiverem alguma pergunta para a Renata, deixa anotado aqui nos comentários, eu estou acompanhando os comentários, para no final a gente tentar responder, tá ok? Eu estou vendo aqui muitas mensagens de carinho para você, Renata, muita força para você, para continuar nessa sua caminhada, se Deus quiser, no momento certo, seus bebês virão, entendeu? Então, vamos continuar aí com a nossa live. Você trabalha bastante com o empoderamento feminino. Como esse empoderamento feminino pode ajudar essas mulheres, não só com esclerose, mas no geral? Então, o que acontece? Vai muito de encontro a isso mesmo que eu falei, né? Que é a nossa força. Porque o que acontece? A pessoa realmente ela só fica empoderada quando ela tem uma força interior. Porque, através desse conhecimento, dessas forças, porque as pessoas só vivem se perguntando assim, o que eu faço de errado? Em vez de perguntar o que eu faço certo. Na verdade, a gente só pega no ponto negativo. Então, o empoderamento, ele vem muito mais de uma questão de autoconhecimento, de uma resiliência e principalmente de aceitação. Por quê? Porque quando você tem essa certeza com você, você consegue mostrar para o outro qual é aquela força de caráter que ela tem e através dessa força de caráter ela se descobre uma deusa, uma mulher maravilhosa, empoderada em todos os aspectos, no aspecto como mulher em si, no aspecto como esposa, no aspecto como profissional. Então, esse empoderamento eu posso descrever, além da força física,
né? Que eu vou dizer força física é força interior em si, a gente consegue ainda manifestar esse empoderamento através do autocuidado. Aí esse autocuidado vai além dessa parte física que a gente vê, que eu vou entrar um pouquinho dentro do seu tema, que seria nutrição mesmo, né? Então, Sim. aquela pessoa que se nutre melhor, que se alimenta melhor, ela tem aí, ela se sente mais empoderada, ela se sente com mais saúde, e aí a gente vem, de fato, com o detalhe final, que É o seria se uma conhecer, maquiagem. é o se conhecer um pouquinho, né? Tipo assim, eu faço coisas erradas, mas eu também faço coisas certas, né? O que eu posso melhorar no que eu estou fazendo certo? Para que os. Exatamente. Exatamente. E eu acho que esse momento de pandemia veio muito para poder fazer com que a gente parasse para realmente pensar o que eu posso fazer melhor, porque antes a gente estava no automático. Eu vejo, você até perguntou no início sobre desenvolvimento do negócio, essa coisa toda. Eu vejo que agora eu consigo fazer um plano de produtividade muito melhor do que antes, porque antes eu não parava. Eu ficava no automático, eu só ia fazendo na força do braço. Tinha algum planejamento? Claro que tinha. Só que agora as pessoas falam assim: ah, antes eu não fazia isso porque eu não tinha tempo. Hoje eu consigo fazer muitas das coisas que eu já fazia um pouco mais, como, por exemplo, cuidar da casa, que era uma coisa que a gente cuidava, mas cuidava e en passant, e a faxineira que fazia todo o resto. Agora não tem como trazer uma faxineira. Então, a gente consegue administrar várias coisas, né? Uhum, sim. Então, Assim, eu vejo que muitas pessoas até chegam para mim e falam assim: não, mas eu não tenho tempo para cozinhar, eu não tenho tempo para fazer a alimentação corretamente, minha vida é muito corrida. E quando você para falar para ela que há formas de se alimentar adequadamente, sem que ela tenha que ficar horas na beira do fogão, horas cortando legumes, que ela pode de repente começar uma tarefa e fazer toda aquela tarefa que vai desenvolver a semana dela mais tranquilamente, ela para e fala: puxa, nunca parei para pensar nisso. De repente é 2, 3 horas que eu vou gastar ali fazendo um arroz, fazendo uma carne, ou de repente até branqueando legumes que eu posso deixar congelado, e na hora que eu for comer, eu só vou tirar aquilo, esquentar e comer. Entendeu? Então, assim, exatamente. a gente percebe que a correria do dia a dia acaba nos atropelando, e atropela de uma forma que a gente deixa de maximizar o nosso tempo, a gente acaba minimizando ele. Exatamente. É porque, na verdade, Bel, as pessoas que tinham esse pensamento, eu também já tive, né? Mas eu mudei muito e a quarentena trouxe muitos benefícios também nesse sentido de organização alimentar. Inclusive, eu tenho até uma horta aqui na minha casa, É, tô sabendo. delícia. E vou até deixar uma dica, gente, de uma plantinha que vocês podem ter no apartamento que é fantástica. Oropronovis. Como eu sou mineira, né? Eu deixo aí para vocês essa dica do Oropronovis, que é um vegetal que tem mais proteína do que a própria carne, né? Então, é uma delícia. Dá para poder fazer tudo, dá para poder fazer suco, refogado, omelete, no arroz, aonde quiser, e é super saudável, né? Então, esse, na verdade, é uma necessidade que hoje as pessoas estão vendo, que a gente vai ter que cuidar da saúde, imunidade, está totalmente ligada à alimentação, não é verdade? E Sim. quem não tiver uma alimentação saudável não vai ter imunidade baixa, e a tendência para poder adoecer, não só de Covid, mas de qualquer outra coisa, né? No tempo frio agora, gripe, enfim, uma série de outras coisas. Uhum. Eu participei de uma palestra no qual um médico renomado, já bem conhecido, ele chegou a colocar que médico, ele é bem remunerado e ele está ali para tratar doenças.
E ele pegou e falou assim, eu sinto muito orgulho em ver, eu estava numa palestra onde tinha muitas nutricionistas, e ele falou assim, é muito importante ver uma sala cheia de nutricionistas, porque vocês estão aqui para vender saúde. Se vocês venderem saúde, o meu trabalho como médico diminui, porque eu vou ter menos doenças para cuidar. E se você parar para pensar realmente, se a pessoa cuida da alimentação dela de forma adequada, ela vai ter mais disposição para trabalhar, ela vai ter mais disposição para praticar um esporte físico, para curtir a família, para ter aqueles momentos de lazer. Tudo isso, a alimentação é a base, é o que nos constitui por dentro, é o que nos forma. E se a gente fizer isso de forma adequada, as pessoas elas vão ter mais força para continuar saudável. Então os médicos vão tratar de doenças que realmente assim, a alimentação não está dando conta. E as pessoas que estão cuidando da sua alimentação com o nutricionista, eu penso, sou nutricionista e podem me culpar por isso, mas eu acho que o nutricionista tinha que ser muito melhor remunerado. Porque a gente vende a saúde, a gente não trata doença. Verdade. Tem até um filósofo, que agora eu não me lembro, que ele até fala, meu alimento, meu remédio, meu alimento. E é a mais pura da verdade. Minha mãe sempre dizia isso, que a nossa alimentação é o melhor remédio, né? Uhum. Eu ia te perguntar como você cuida da sua saúde, se você quiser completar um pouquinho mais aí, mas pelo que eu vejo, você é bem engajada nesse ponto de alimentação. Então, bem engajada não vou dizer. Pode puxar a orelha. Nessa quarentena, porque o que acontece? Vou confessar, agora eu tenho uma estricuca, um Masterchef em casa. Tô sabendo. O meu maridão, ele nessa quarentena, ele descobriu, né, que sabe fazer pizza, sabe fazer lasanha, escondidinho, petit gâteau e por aí vai. Mas eu tento dar uma controlada, né? Mas ainda eu estava em uma crescente e aí eu dei uma abaixadinha, mas agora prometo que eu vou voltar a ser obediente. Que é o que eu digo pro pessoal, assim, você não precisa cortar tudo que você gosta, não é através de corte de alimentos que você vai conseguir o peso ideal, uma qualidade de vida, mas você tem que comer de forma consciente e fazendo combinações conscientes, de forma consciente, sentar, comer, mastigar, saber que você está levando um alimento para sua boca, é um conjunto de coisas, não é só te dar uma dieta e tchau, um abraço. Não funciona dessa forma. Se fosse assim, seria o melhor dos mundos, mas não é. Precisa se conhecer, eu estou fazendo agora uma especialização em genética, precisa se conhecer a composição genética da pessoa, porque você conhecendo a composição genética dela, você consegue fazer com que ela absorva alimentos, melhor, né? Se alimente melhor e que esses alimentos venham surtir o efeito esperado. Não adianta, por exemplo, eu falar para ela, toma café, que o café vai te deixar esperta, se ela não tiver uma composição genética que vá fazer isso. Entendeu? Pois é, você falando isso, ô Bel, que notícia maravilhosa, que eu nem estava sabendo que você estava fazendo essa especialização, né? E hoje mesmo eu estou ouvindo um palestrante falando justamente sobre isso, que ele fez um estudo genético do DNA dele para poder fazer a dieta, digamos, a dieta, né? A dieta dentro da forma que respondia do DNA dele. Eu achei fantástico. Falei, gente, eu tenho que achar alguém que faça exatamente isso. Ou você? Sabia que você é nutricionista, mas não sabia que estava fazendo essa especialização. Parabéns. Estou fazendo sim, porque assim, é muito importante. São coisas que a gente não faz ideia. E assim, de tantos genes que nós temos, o projeto Genoma, que foi de 21 mil e não sei quantos genes, que agora eu não sei o número exato para estar passando,
Nós temos apenas 46 genes mapeados por enquanto. Então, assim, é muita coisa. O nosso corpo, ele funciona de uma forma maravilhosa. Se a gente parar para pensar, até foi uma das professoras que uma vez falou isso para mim e acabou me encantando. Eu estou respirando, eu estou falando, eu estou mexendo os meus dedos, eu estou piscando, tudo ao mesmo tempo. E é o meu cérebro que está comandando. Se a gente parar para pensar nisso, é por isso que as pessoas, é muita coisa junto, entendeu? Então, assim, o nosso corpo é uma caixinha de surpresa e a gente tem que aprender a lidar com ele. Cuidar, né? Porque hoje a gente vê, a gente já se falava nisso, né? Que o nosso maior patrimônio é a nossa saúde física Sim. e mental, né? Nosso maior patrimônio. Sim, com saúde a gente consegue conquistar tudo. Se a gente, eu digo assim por experiência própria, eu já me vi numa cama onde eu queria fazer muitas coisas e não conseguia fazer. E depois que eu me recuperei, eu falei, não, peraí, com saúde eu consigo fazer as coisas, consigo correr atrás dos meus objetivos. Sem a saúde eu não consigo. Então isso tem sido, foi um divisor de águas na minha vida. Entre o que eu quero e o que eu espero. Entendeu? Bom, vamos aqui para as nossas perguntinhas. Eu sei que na Mary Kay tem muitos casos de superação. Muitos casos de mulheres, não vou dizer com esclerose, mas mulheres que têm alguma limitação, alguma dificuldade, ou que moram na lavoura. Conta um pouquinho disso pra gente, porque é legal saber que tem pessoas com muito menos e que conseguem muito mais. Exatamente. Volto de novo naquela questão das nossas forças do caráter. Quando a pessoa ela conhece essas forças que ela tem, Bel, ela consegue chegar ao topo. Porque é o seguinte, na Mary Kay, as oportunidades, ela é entregue da mesma forma para todo mundo, através de um kit cadastro. Mas quem vai trabalhar, da forma como vai conduzir este negócio, é que vai fazer realmente a diferença do sucesso. E, antes disso tudo, e eu vou dizer, dentro dessas fortalezas que todas nós temos, pelo menos 24 delas, tem uma que se chama perseverança. E quem tiver essa perseverança vai ser a pessoa que vai realmente ter sucesso. Então, assim, na Mary Kay, nós temos várias pessoas. Eu tenho uma diretora que é do interior da Bahia, e que na época ela ganhava muito pouquinho, trabalhava em uma papelaria. E se tornou consultora, ganhou dinheiro como consultora, se tornou diretora, ganhou carro rosa no interior da Bahia, né? Nós temos o caso de uma diretora Mary Kay, a Shirley Lee, ela tem mais de 80 anos, já ganhou 4 carros cor-de-rosa e tá aí. Nós temos caso de uma diretora nacional super novinha que se tornou nacional com 22 anos. Mas o que é isso que faz com que essas pessoas consigam alcançar patamares dentro da companhia? É o mindset. Se ela tiver um mindset acelerado, se ela tiver aquela força interior fortificada e se mostrarem o caminho para ela e ela estiver disposta a percorrer, o caminho é brilhante, né? Eu dei uma palestra quinta-feira passada, falando que Mary Kay é a empresa do futuro, porque os propósitos, tudo da Mary Kay já está muito dentro dessa realidade que nós estamos inseridos dentro deste contexto de pandemia e pós-pandemia, né? Então, assim, são vários os casos de pessoas que mudaram literalmente a sua vida. Eu mesma, gente, sou uma pessoa que tive a minha vida completamente mudada. Eu morava num apartamento, eu dividi apartamento com 8 mulheres, um apartamento de 2 quartos, antes de me casar, né? Então, assim,
Nunca! Eu até tava falando isso com meu marido. Eu falei assim, amor, quando a gente não tinha nada, eu comia biscoito creme cracker de manhã, de tarde, de noite para poder fazer a minha faculdade. Só que o meu mindset era já lá na frente eu consegui alcançar. E eu quero dizer que, mesmo diante desta pandemia, você pode ter sim um mindset bem avançado, aquela mentalidade do sucesso, mas pode ser que você esteja em um momento de reflexão, um momento de descanso, de planejamento. Eu, por exemplo, Bel, nesse período de pandemia, eu mudei muito a minha forma de trabalhar. Eu me permiti aquele descanso que lá atrás, quando tudo aconteceu comigo, eu não parei, eu estava em campo, eu estava fazendo acontecer. Então, nesta pandemia, eu me permiti fazer isso. Então, assim, esse negócio você vai gerir da forma como você quiser entender e de acordo com a sua necessidade, né? Então, realmente é uma empresa sólida, com produtos maravilhosos, história de superação tem várias, mas eu te convido, você que está aí, você mesmo que está aí, vem cá comigo, venha escrever a sua história se você quiser, que nós estaremos aqui para poder te apoiar. Que a empresa já tem tudo pronto. Só basta a força de vontade, o trabalho, a resiliência e de saber que a vida é uma roda gigante. Às vezes você vai estar em cima, às vezes você vai estar embaixo, e é a vida. E ainda bem que é assim, não é verdade, minha gente? Porque se fosse um negócio assim, nós não estaríamos vivos. Então, a vida é feita de picos e vales. Então, e assim, eu vejo também que às vezes a pessoa olha, tem visto muitos desenhinhos na internet, a pessoa lá em cima segurando um troféu e os que estão lá embaixo falando, nossa, olha a sorte que ele tem, só que não vê os espinhos que ele passou, as pedras que ele passou. Então eu vejo que a vitória, seja na parte profissional, seja na saúde, seja como for, a vitória ela vem, mas você tem que trabalhar para isso. Você não pode ficar esperando. O seu, você tem que ter aquele fôlego, aquela vontade de querer fazer acontecer. E se não está sendo possível, se você, ouvindo essas palavras, você fala, não, mas eu não sinto isso, de repente é momento de procurar uma ajuda, pedir uma ajuda. Seja uma ajuda psicológica, seja uma pessoa para te ouvir, seja uma pessoa para te acompanhar, para estar sempre ali de mãos dadas com você, te dando um apoio. Muitas pessoas podem ter o seu marido, os seus filhos, um parente que possa ajudar, mas que tenha essa força de vontade para continuar e para querer o algo mais. Talvez o algo mais não é 10 mil reais na conta, mas o algo mais é poder comprar o pãozinho do café da manhã. Não é verdade? Exatamente. E assim, tudo está interligado a um propósito. Né? E como você falou assim, às vezes a pessoa, ela não quer 10 mil reais, ela só quer colocar a comida em casa e tá tudo bem, tá tudo ótimo e depois ela pode progredir, porque ela sabendo ali que tá deixando os filhos felizes, a família feliz, ela fica feliz e ela se torna uma pessoa entusiasmada e confiante para fazer acontecer. Né? Então eu acho que é isso, é a confiança interna que vai fazer com que ela chegue lá. Porque as possibilidades são as mesmas para todo mundo. No caso do negócio, né? Todo mundo começa igual. E da forma como vai desempenhar, aí é que muda um pouco mesmo essa situação. Porque então, assim, por exemplo, quando eu não sei se você lembra da época do Rafael, mas tipo assim, um mês depois, eu já estava com uma consultora fazendo início, fazendo sessão, fazendo várias coisas, tipo, um mês depois que eu internei meu filho. Aí muita gente falou assim, mas ela tinha que estar em casa. Ué, mas por que ela está trabalhando? Se fosse em outra, ela poderia estar afastada. Gente, são as escolhas. Eu escolhi naquela época fazer enquanto eu podia fazer e hoje eu estou colhendo. Hoje eu tenho qualidade de vida. Hoje
quando eu entrei na Mary Kay, era por quê? Para poder pagar a faculdade, para poder pagar a festa, né, de formatura. Hoje, eu tenho qualidade de vida. Hoje, para mim, a qualidade de vida é mais importante do que o dinheiro, por exemplo. Entendeu? E detalhe, Então, você já conhece a metade do mundo, né? exatamente. Já conheci muita coisa. Então, assim, e esse negócio para mim, quando eu entrei, era por causa do dinheiro para mim. Depois, porque o propósito, gente, o propósito ele pode mudar com o tempo, tá? Porque o propósito, na verdade, ele é o movimento daquilo que você faz diante do seu propósito. O meu propósito hoje é mudar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a serem quem elas quiserem ser. Às vezes, Bel, a pessoa vai falar bem assim, eu só vou entrar na Mary Kay agora, só durante a pandemia, porque eu não tenho outra coisa. É melhor fazer alguma coisa ou ficar parada? É melhor fazer alguma coisa. Eu vou fazer a Mary Kay, mas depois que as coisas mudarem e voltarem, eu vou fazer outra coisa. Tá tudo bem, ninguém precisa ficar para a eternidade aqui. Para mim, hoje, Mary Kay é para o todo sempre, mas pode ser que depois de amanhã não seja mais. Mas até então, é. Então, assim, ninguém está preso a nada, né? Mas, uma coisa é certa, né, Bel? Temos que fazer alguma coisa agora, porque é o agora que nos pertence. E é o agora que vai determinar o seu amanhã. Então, aproveitando essa sua deixa aí, deixa um recadinho pro pessoal. Já estamos chegando. Aí eu propósito da Sônia ajudar meus filhos e meus netos. Então, olha só, esse é um propósito muito forte, gente. Esse propósito, ajudar meus filhos, ajudar o meu neto, é o porquê dela. Não importa as circunstâncias, não importa o como. Ela vai fazer acontecer, porque ela tem um propósito ardente. É verdade. Parabéns. Por isso que a gente coloca. Reforce a sua saúde, cuide da sua saúde, porque no seu serviço tá aí a Renata que não deixa mentir, com força, com saúde em dia, você consegue correr atrás dos seus objetivos. Consegue ajudar os netos, consegue ajudar os filhos, consegue fazer a viagem esperada, né? Não fica esperando os outros. Será que um dia eu vou em tal lugar? Você pode ir, sim. Cabe a você escolher, cabe você correr atrás dos seus objetivos. Né? Hoje, inclusive, eu falei com uma psicóloga sobre isso. Eu não vejo limitações para as pessoas. Eu nunca vou poder conhecer Dubai como você já conheceu, Renata. Eu nunca vou conhecer Cancún. Vou sim, posso sim. Se é o meu objetivo, eu vou correr atrás, eu vou fazer isso acontecer. Entendeu? Exatamente. Então depende daquilo que a gente prioriza, daquilo que a gente coloca na balança e o que é mais importante. Com saúde a gente consegue fazer isso. Tem os meios profissionais para poder estar atingindo sucesso. E uma coisa muito importante, né, Bel? Que, tipo assim, é uma das competências que esse novo empreendedor precisa ter, é justamente a inteligência emocional. Isso sempre esteve em voga. E antes de falar um pouquinho da inteligência emocional, eu vou entrar no caso da nutrição. Porque quando você está bem de saúde, fica mais fácil você administrar a sua inteligência emocional. Quando você está mal de saúde, a sua inteligência emocional fica ainda mais prejudicada. Então, assim, sendo a inteligência emocional uma das competências necessárias para esse novo normal que vamos enfrentar daqui para frente, a nossa saúde física com a nutrição se faz mais do que necessária, né? E a inteligência emocional, quando você não tem, e eu confesso, eu sempre batia no peito e falava, eu tenho inteligência emocional, porque eu passei por todos esses percalços e sempre passei com resiliência. Mas eu confesso que no início desta pandemia, eu fiquei paralisada. Eu fiquei, meu Deus. E agora, a sensação é que o que eu sabia, eu não sabia mais. O meu conhecimento não era suficiente. Só que com o passar do tempo, eu percebi que eu estava enganada.
Porque naquele momento do início da pandemia, eu perdi a minha inteligência emocional e eu fiquei estagnada, eu fiquei parada, eu fiquei inerte, né? Porque às vezes a pessoa olha pra mim e fala assim: nossa, Renata, você consegue passar por tudo. Até antes da pandemia eu falava, batia a mão no peito e falava sim, mas depois dessa pandemia eu digo não, né? Então assim, mas eu aprendi que eu me tornei mais forte, eu me tornei mais resiliente, eu me tornei mais organizada e mais produtiva depois desta pandemia, a partir de algum tempo, porque por muito tempo eu fiquei ainda naquela marola, né? Mas é isso, Belzinha. Rê, muito obrigada. A gente, assim, foi um papo tão gostoso que, olha, 50 minutos já se passaram. Daqui a pouco Meu Deus! Pois é, daqui a pouco a gente cai. Olha só. Foi muito prazeroso. Eu agradeço muito você ter aceito o convite. Vamos fazer isso mais vezes. Até você Vamos. sessões aí de cuidados. É importante o pessoal saber como se cuidar direitinho. A Então, verdade. Aí agora, outra coisa que a gente nunca imaginava, né? Fazer sessão digital agora. Temos aí sessão digital. Vamos combinar sim, com certeza. tá bom. Né? Então, muito obrigada, amor. Eu quero agradecer. Beijo. E não se esqueçam, vocês são orquídeas. E esse mês especial eu trago essa orquídea aqui para poder simbolizar isso tudo com muito carinho para vocês. Sigam fortes, sigam resilientes, descubram as suas forças internas, as forças de caráter.